Ei, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? A gente vai começar aqui o nosso webinar dos resultados para o varejo de moda. Preparei um conteúdo bem legal para conversar com vocês essa tarde, durante aí os últimos dias, últimas semanas, andei visitando alguns clientes, andei estudando algumas coisas, alguns estudos que o mercado já vem liberando aí para a gente sobre comportamento de consumo, sobre os resultados do primeiro trimestre. E vocês vão ver na primeira mão também uma pesquisa que a Adito fez nesse primeiro trimestre com o fechamento dos clientes de fashion que a gente atende. Meu nome é Isabela Moema, para quem ainda não me conhece, eu sou líder técnica da equipe de Customer Success aqui da Adito. Hoje a minha especialidade é focada em clientes do varejo de moda, de fashion, atendo aí uma gama bem diversificada de clientes dentro dessa cartela, já trabalhei com outros clientes também, grandes grupos. E aí hoje a ideia é passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha vivência no mercado aí pelos últimos anos, que não foram fáceis, também compartilhar um pouquinho com vocês do que eu venho notando, tendências e também comportamento de consumo, tá bom? Antes da gente começar, eu queria abrir com uma perguntinha. Eu queria que vocês, quem tiver aí de notebook ou computador, por favor, acessem esse link que está aqui no meu slide, ou então vocês podem escanear esse QR Code. Durante a apresentação, vocês vão ver que a gente vai ter, além desse, mais 2 momentos, onde eu trago algumas perguntas, algumas provocações, e essas provocações vão ditar um pouquinho do rumo da nossa conversa daqui para frente. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês poderem escanear esse QR Code, caso você esteja vendo do computador e esteja com o celular aí próximo, ou então clicar nesse link. Tá? Vou copiar aqui o link também, pessoal, para vocês poderem acessar pelo chat, tá? Deixa eu ver se já tem gente acessando. Aí, já tem uma galera acessando. Pessoal, é uma pergunta, tá? À medida que vocês forem acessando, pode ir votando na pergunta e pode manter aí a página também aberta, porque a gente vai ter outras perguntas aí para frente. Mas para a gente saber um pouquinho, né? Para vocês compartilharem um pouco comigo qual que vem sendo a percepção de vocês a partir desse primeiro trimestre, né? O que a gente já vivenciou, o que vocês vêm notando aí através da marca de vocês, da área que vocês atuam. Esse ano para vocês vai ser um ano de quê? Vocês acham que a gente pisa no acelerador, a gente vai crescer? Vocês acham que é um ano de retomada, porque os outros 2 foi bem apertado? É um ano para consolidar resultado, porque os últimos anos foram mais apertados, mas a gente conseguiu, de certa forma, crescer, então a gente quer consolidar esse número? Ou não, eu estou desacelerando, estou olhando um pouquinho para algumas coisas que eu preciso melhorar. Compartilhe aí com a gente, que a gente vai falar um pouquinho disso para frente, tá? A maioria aqui do pessoal, estou vendo que está votando em crescimento, muita gente aí querendo pisar no acelerador nesse ano. Segundo lugar, gente que está vindo aí com essa ótica da retomada, né? A gente passou uns perrengues aí nos últimos 2 anos, e aí a gente precisa retomar agora, mas o crescimento ele vem se destacando. Então, estou vendo que o pessoal está bem otimista. Vou voltar para a apresentação, agora mesmo a gente volta aqui para a dinâmica, deixem esse link fácil aí para vocês participarem para frente comigo, tá bom? Olha só, então, para quem votou, esse ano aqui para a Dito, pessoal, a gente está chamando que é um ano de mudança. Mas mudança por quê, Moema? Mudança, assim, em que sentido? E aí eu vou entrar um pouquinho disso para vocês, porque aqui a gente vai falar tanto de canal, a gente vai falar de estratégia, a gente vai falar de comportamento de consumo. Então, fiquem com essa palavra mudança na cabeça, porque mudança pode ser tanto para bom, para ruim, mas a gente sabe que mudança sempre tende a incomodar um pouquinho. Geralmente tem muitas dúvidas quando a gente está num período de mudança, não é uma coisa tão fácil de lidar. Então, vamos ficar com essa palavra na cabeça, que mais para frente eu vou dar um pouquinho mais de contexto para vocês sobre isso, tá? O que a gente vivenciou, então, pessoal, nos últimos anos que se passaram? Aqui eu vou trazer para vocês uma ótica de bimestre, tá? Para frente a gente vai falar numa ótica de trimestre. Por que bimestre? Esses números são números que o IBGE atualiza para a gente geralmente ao final de cada tri. O número mais recente que a gente tem foi o fechamento deles de fevereiro, então a gente ainda não tem o consolidado por eles de março, que é onde eles fecham o trimestre. Então, por isso que nessa visão eu estou trazendo o bimestre para vocês. Mas mais para frente a gente já entra numa visão de trimestre para os demais indicadores. Ainda assim, eu acho que é uma visão muito interessante para a gente poder observar como que o próprio IBGE vê, como que o mercado vem se comportando, veio se comportando, como que ele fechou recente, porque aí a gente consegue trazer um pouco de outros estudos e outras discussões que eu vou fazer aqui com vocês, dentro desse ponto de vista do que a gente esperava do mercado.
Então, se vocês forem lembrar, o bimestre, né, em 2020, ele foi um bimestre, querendo ou não, de crescimento. Janeiro e fevereiro, a gente ainda vinha com um crescimento mais lento, mas a gente vinha com um crescimento. Março foi um mês derradeiro ali, março e abril foi onde a gente começou a vivenciar aquela primeira onda de lockdown. Quando a gente traz esses números para 2021, todo o primeiro trimestre de 2021 já foi um período onde a gente vem com decréscimo em relação ao mercado. E aí, o bimestre também, ele traz esse decréscimo, mesmo a gente não considerando o máximo em relação ao ano de 2020. Isso a gente está falando aqui especificamente do setor de tecidos, vestuário e calçados, e a gente está falando do indicador de volume de vendas do período, tá? Para vocês acompanharem mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês de raciocínio. E aí, no reporte mais recente, né, o IBGE já traz para a gente que a gente teve um crescimento de 5,1% no volume de vendas consolidadas desse período. E aí, para frente, eu vou falar um pouquinho tanto desse crescimento, né, tanto de canais, quais canais vêm crescendo, acompanhando junto, retomada do varejo das lojas físicas, um pouquinho de franquias, um pouquinho de loja própria. Então, a gente vai ver um pouquinho dos impactos disso no nosso setor como um todo, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem perguntas específicas, vocês podem ir mandando no chat. O pessoal aqui da equipe vai compilar para mim. Ao final, eu vou lendo aqui direitinho e vou respondendo para vocês, tá bom? Se quiserem compartilhar também feedbacks, podem ir usando o nosso chat aí. Gente, com base nisso, o que aconteceu? Os canais de compra que o nosso consumidor está habituado, geralmente, a comprar conosco, eles se alternaram nos últimos 2 anos e também evoluíram. Isso aconteceu muito por causa do impulso que a gente precisou ter na digitalização para algumas marcas. Então, para algumas marcas em específico, já tinham um e-commerce consolidado, às vezes, há mais de 4, 5 anos, já começavam a trabalhar um aplicativo em paralelo, junto com lojas, junto com o e-commerce que já vinha fazendo trabalho, ao passo que nesses 2 últimos anos teve loja que começou a fazer e a montar o seu primeiro e-commerce, ou então que estava no seu primeiro ano de e-commerce e teve que acelerar uma série de projetos aí para conseguir acompanhar o que o mercado veio demandando. E isso foi super natural. No cenário que a gente tinha com as lojas fechadas, principalmente em 2020, parcial de 2021, essa movimentação, essa dança dos canais que a gente fala, ela acontece. Porém, a gente precisa ter um certo olho para observar tanto essa alteração de canal, porque a gente tem 2 fenômenos que acontecem em paralelo. Um é essas alternações de canal, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e outro é alternação de consumo. São pessoas pararem de consumir ou diminuírem a recência, a frequência com a qual consomem da gente. E ambas as coisas aconteceram. Então, para a gente conseguir se situar, a gente precisa analisar separadamente esses 2 fenômenos, tá bom? Vou trazer aqui um slide que quem estava no meu webinar do ano passado vai lembrar dele, mas ele continua muito atual e é bom a gente lembrar. O que acontece? A gente tem, dentro do nosso varejo de moda, 3 tipos de consumidores. Eu tenho os e-shoppers, que são aqueles consumidores que só compravam online. Para eles, a experiência dos últimos anos continuou sendo familiar. Ele já veio nativo daquele canal, ele já está familiarizado com aquele canal, e a gente também ganhou mais consumidores dentro desse canal, que são pessoas que começaram a comprar pela marca pela primeira vez dentro de uma experiência já digital, que a gente chama de e-shoppers. A gente tem os clientes omni, que são clientes que eram do varejo offline, né, compravam das lojas e durante esse período de tempo passaram a comprar também de canais digitais. Então, é um cliente que ele pode ter tido a sua primeira experiência aqui dentro do canal digital, mas na maioria das vezes ele já era um consumidor multicanal. Então, ele já comprava de ambos os canais. Então, para ele, a familiaridade de comprar online, os prós e contras, né, na cabeça dele, isso também está claro, ele continua mantendo aquele padrão de consumo que ele tem. E eu tenho essa terceira pessoa aqui, que eram as pessoas que compravam exclusivamente das lojas físicas. E essas pessoas foram as pessoas que a gente mais notou que o comportamento de consumo delas teve uma alteração. E aí algumas vão entrar no que a gente chamou da dança de canal, ela precisou adquirir um novo canal, e aí adquirindo um novo canal, ela veio para esse grupo do meio, e eu tive aquele cliente também que ele parou de comprar, ou ele diminuiu as compras dentro do varejo físico. E aí, quando a gente entra com ações como delivery de produtos e outros tipos de ação de localização, a gente consegue até retomar uma parte dessas pessoas, mas a grande maioria delas que não entraram nessa migração de canal acabaram alternando um pouquinho seus hábitos de consumo nos 2 últimos anos. Por isso que eu também empatizo bastante com quem falou que esse ano é um ano de retomada. Muitas pessoas que se encaixam aqui nesse grupinho estão voltando a comprar recentemente agora com a gente.
Pessoal, visto isso, a gente tem dois cenários, tá? E aí eu vou dividir aqui em dois desenhinhos para vocês entenderem o que aconteceu. Primeira coisa é o fenômeno que a gente teve de a gente ter a diluição das conversões do varejo online para o físico. E aí, com a reabertura das lojas, a gente teve baixa ou nenhuma perda nesse consumo. Então, pense que eu tenho essa bolinha aqui com o volume de transações que a gente teve no período, e aí eu tenho os meus canais, ou seja, de todas essas transações que a minha marca vendeu, eu tenho aqui os canais que maior ou menor influenciam para que essa conversão chegue na minha marca. Então, eu tenho as minhas lojas físicas, o que eu faço ali de vitrine, de trabalho com trade, eu tenho o meu aplicativo, eu tenho o meu e-commerce. Então, eu tenho ali os canais que levam esse tráfego, que fazem a conversão dessas pessoas para mim. E aí eu tive esse fenômeno aqui, a bolinha do e-commerce, ela cresceu, e a bolinha das lojas, ela cresceu. Mas, de maneira geral, meu volume de consumo, ou ele se mantém, ou até em algumas marcas eu consigo crescer. Isso foi o primeiro cenário que a gente teve. O segundo cenário que a gente teve, e muita marca sofreu com isso, é o volume de transações caiu. Independente da dança dos canais, eu tive consumidores que, de fato, deixaram de comprar. Então, nesse momento de diluição das conversões do online para o físico e a reabertura das lojas, eu tive média ou alta perda nesse consumo. Então, os meus canais, eles continuam afetando em maior ou menor número essas transações, mas eu dependo muito do canal do físico. E aí, muitas vezes, nessa transição, eu acabo sendo prejudicado em termos de eu ter um consumo menor. Então, a minha bolinha do consumo, ela se retrai. Então, isso foi um fenômeno que aconteceu nos nossos 2 últimos anos. Ou a gente teve marca que ficou mais, vai se identificar mais com esse primeiro cenário, ou a gente teve marca que se identificou mais com o segundo cenário. E aí a gente tem estratégias para vivenciar e passar por cada um desses momentos, tá? O que aconteceu, então, com o consumidor? Falei aqui de canal, falei um pouquinho das expectativas do mercado, o que aconteceu com o mercado, mas e o consumidor, quem paga a conta no final? O que aconteceu com essa pessoa? Falando um pouquinho dos gastos da classe C, trouxe aqui uma pesquisa para vocês, que saiu recente na Consumoteca, e ela traz aqui os gastos da classe C durante esse período de pandemia. E aí tem alguns números interessantes e alguns destaques. Eu queria trazer para vocês um trecho específico dessa pesquisa, onde a gente consegue perceber que o aumento do custo de vida da classe C, ele é muito significativo frente ao momento que eu tenho um alto desemprego com essas pessoas, eu tenho um consumo dessas pessoas mais retraído. Então, assim, é um público que dos últimos anos ele minguou e os gastos deles ficaram mais recentes. Então, quando eu tenho marca que atinge especificamente um público CD, eu tenho 3 coisas que aconteceram e isso afetou diretamente no nosso consumo, que é independente de canal. Isso afetou a frequência que essas pessoas compram, isso afetou a quantidade de dinheiro que essas pessoas gastam em cada compra, o volume de produtos que ela leva por compra, né, o nosso PA, e afetou todos os nossos outros indicadores. E aí, quais são esses 3 pontos, né? A gente tem menos poder aquisitivo dessa classe, a gente tem menos empregos formais para essa classe, foi um pessoal que migrou bastante para a informalidade nesses últimos anos, e a gente teve mais endividamento. Isso impacta tanto na maneira como eles consomem, e tanto na maneira como eles fazem a realização do pagamento quando eles consomem alguma coisa da gente. E aí, por isso que eu trago essa analogia, porque no meio disso tudo, a gente precisa flexibilizar um pouquinho a forma como eu consigo atender a esse cliente. E aí, flexibilizar tanto a como eu consigo dar acesso a ele ao meu produto. Então, se é uma pessoa que está mais limitada de ir na minha loja, ela não está conseguindo, às vezes, sair tanto de casa. Como que eu dou acesso a essa pessoa ao meu produto? Uma vez que eu dou acesso, ela tem interesse de comprar, como que eu consigo fazer com que essa pessoa tenha uma boa experiência na hora de fazer esse check-out? Uma vez que ela optou realmente pela compra, quais são as formas de pagamento que eu ofereço para ela, visto que o poder aquisitivo dela está mais baixo, o endividamento dela está alto? E aí começam a surgir outras maneiras e outras formas de pagamento que a gente precisa trazer para a nossa estratégia, como, por exemplo, o Pix e, mais recentemente, o parcelamento do Pix. Então, para marcas que atendem um público mais classe C ou abaixo, a gente sentiu mais aquela segunda onda dos canais que a gente viu ali. O canal, ele transita, mas eu tenho também uma perda mais forte de consumo do que a gente sentiu nas marcas que atuam nas classes A e B. E paralelo também à questão de como que essas pessoas consomem e se comunicam, eu trago também uma outra provocação para vocês. Uma outra pesquisa mostra para a gente que a maioria dos compradores, né, mais de 85% deles,
que são correspondentes da classe C utilizam majoritariamente o celular para fazer essas compras, para acessar esses e-commerce ou esses aplicativos. Então, isso também é muito importante, pois muitas marcas que atuam dentro dessa seara do varejo, elas começaram a sua digitalização um pouco mais tardias. Então, muitas marcas, às vezes, nem têm um e-commerce há mais de 5 anos. E aí, como que eu ofereço uma experiência para o meu cliente que ele já está além do meu e-commerce, ele precisa acessar bem o meu e-commerce de um aparelho celular. Às vezes, é um aparelho celular mais simples, não tem uma conexão tão boa. Às vezes, eu não tenho um aplicativo para poder ajudar ele ali. Então, como que eu consigo levar essa experiência para essas pessoas e conseguir, de certa forma, reter um pouco desse consumo? Então, trago esses 2 dados próximos para vocês verem que tudo que acontece, né, ali na ponta com o consumidor, seja do tanto que ele está ganhando, tanto que ele está consumindo, isso vai desde o que ele leva para casa, no que ele está consumindo de roupa, de alimentação, de outros bens, né, que ele compra, até como que ele vai ter acesso a essa compra, porque ele não vai ter mais aquela autonomia de estar sempre indo na loja, de poder levar esse produto. Então, como que a gente consegue fazer com que o nosso produto chegue a esse consumidor? Falando do e-commerce em específico, ainda estou trazendo aqui esses dados que eu mencionei de pesquisas que saíram recentemente para a gente poder avaliar do mercado macro, tá? Agora mesmo eu vou trazer para vocês na íntegra uma visão específica aqui da Dito e estratégias de CRM que vocês podem utilizar para a gente conseguir atacar esses indicadores de crescimento que vocês querem tanto de receita e venda, tá? Fica aí comigo. Falando aqui uma linha do tempo bem rapidinho da historinha do e-commerce. Então, a gente já viu que o consumo da classe C foi bem prejudicado nesses últimos anos, principalmente quando a gente fala do nosso mercado, né, de vestuário roupa. A gente percebe que a gente tem novas fontes de conseguir falar com aquele cliente, que ele está nos contactando por fontes diferentes e que muitas vezes a gente não está preparado ainda para receber aquela estrutura daquela demanda daquele cliente no online. E aí a gente vê agora os próprios números do online. Então, o que aconteceu durante esse período de tempo no e-commerce? A gente teve um crescimento, segundo o E-Commerce Brasil e a Nuvem Shopping, de cerca de 2,5% no volume de vendas do e-commerce nesse primeiro trimestre em relação ao ano passado. Esse crescimento, ele é esperado, mas a gente sabe que é um crescimento um pouco mais tímido se a gente for comparar um ano mesmo de pandemia, porque agora eu já tenho esse consumo voltando a se diluir para as lojas. Então, lembrando ali do gráficozinho que eu falei, dos e-shoppers, dos clientes omni, dos clientes que só compram loja. Aquele cliente omni, ele já tem mais uma porta para ele poder comprar, então ele continua comprando pelos 2 canais, mas ele começa a se diluir um pouco. E eu tenho aquele cliente que diminuiu o consumo, que estava sem comprar, que começa a voltar para o canal de origem onde ele comprou. Então, teoricamente, eu vou ter essa diluição quando eu falo de análise de canal. Quando eu trago isso para o crescimento apenas de vestuário e moda, que é o setor que a gente está falando hoje, isso já vai para 10,5%. E aí a gente tem crescimento não só no volume das vendas, mas também no ticket, o quanto que essas pessoas vêm gastando, e também a gente tem uma quase manutenção do PA. O PA, eu trouxe mais ou menos esses números para a gente no ano passado, o PA era mais ou menos em 4 no produto por atendimento, né, do e-commerce, ele segue aí em 4 pontos, alguma coisinha, mas arredondando, a gente tem 4 produtos por atendimento. E aí, um complemento que eu queria trazer para vocês é esse último dado, que ele fala especificamente dos dados do e-commerce dos pequenos e médios empreendedores. Que aqui eu estou falando de toda uma gama de marcas, que são marcas, às vezes, pequenas, marcas regionais, marcas que ainda não têm uma amplitude nacional ou até do estado mesmo muito alta, mas que elas crescem muito nesse movimento porque começaram a trazer a sua operação para o digital a menos ou a igual 2 anos atrás. Então, o faturamento dessas lojas hoje, ela também cresce, o crescimento foi de 37%. A maioria hoje do que puxou esse aumento desses PMEs no e-commerce foi moda, nosso setor, e em segundo lugar, saúde e beleza. Então, é um número que eu queria trazer para vocês, porque quando a gente olha muito para o varejo, a gente costuma pensar nas grandes marcas, a gente costuma focar nas grandes marcas, mas muitas marcas que estão aí no seu momento de crescimento, estão ganhando mais espaço de market share no mercado, isso faz muito sentido para elas, porque para elas, esses 2 últimos anos, foi um pouco mais apertado se manter ali de porta aberta, principalmente para as lojas que têm um modelo misto, né, de lojas próprias e franquias, e principalmente aquelas que só têm franquias. Pessoal, só lembrando, podem ir mandando dúvidas, tá, dos slides, de algum dado que vocês queiram comentar aí no chat, que no final eu comento. E falando nisso, outra perguntinha aí para vocês irem
votando, né? Por favor, coloquem aí o QR Code no celular, ou então, se vocês já tiverem lá com o link aberto, vai para lá, responde para a gente poder saber. Falei bastante de e-commerce, e aí eu queria saber de vocês. Vocês confiam na experiência que o e-commerce da marca de vocês está oferecendo? Vocês já fizeram uma compra lá e garantem que está tudo ok, que você está preparado para atender o seu consumidor por lá? Então, eu vou voltar lá no Mentimeter para a gente poder ter essa discussão. Podem ir votando aí. Só um segundinho, pessoal, que eu não estou conseguindo voltar para o Mentimeter, mas continuem votando aí, que é importante. Beleza. Ó, pulei para outra pergunta. Então, estou pedindo aí para vocês, numa escala de 1 a 5, quanto que vocês consideram que a compra do e-commerce de vocês é fácil? Então, pensando aqui em usabilidade, em como que esse cliente chega lá no final para fazer esse pagamento, eu mostrei ali várias formas de pagamento. Então, hoje, vai votando para mim e vai classificando, aí podem ser sinceros, coração aberto, gente. Quando vocês confiam que essa experiência, ela conseguiu aí manter, assim, de certa forma, o consumo de vocês, e esse cliente que é novo, né, a pessoa que está comprando hoje pela primeira vez, ela tem facilidade, se ela está migrando de canal, ela consegue ter uma experiência agradável? Então, vamos entender aqui como que tá. Ó, por enquanto, a maioria está dando nota 4, então a galera acredita que, pô, tá legal, mas ainda sempre tem algo que a gente consegue melhorar. Tá bem empatada aqui no 5 e no 3, então a galera que, pô, aqui tá ótimo, estamos garantido, e tem uma galerinha aqui também que, ó, tá precisando melhorar, tem coisa aqui que a gente precisa ver. Então, ó, 21%, 2 e 3. Predominantemente, o pessoal tá se garantindo aí no digital, hein? Tá dando uma dança aqui interessante nas notas. Pessoal, estou fazendo essas perguntas para vocês, até porque no final, o meu intuito é, com as estratégias que eu vou passar para vocês de CRM e um pouco dessa discussão, a gente conseguir enriquecer insights para vocês atacarem esses indicadores, para vocês, daqui a um tempo, se eu fosse perguntar para vocês, vocês já terem a garantia de que a experiência do digital de vocês está pelo menos 4 para cima, que esse ano vai ser um ano de mudança, e para onde essa mudança vai? Para eu retomar, para eu crescer, para eu perder? Eu quero que a mudança também vá para o crescimento. Então, todas essas perguntas que eu estou fazendo para vocês é para provocar vocês onde que a gente está e onde que a gente tem capacidade de ir investindo aí tempo e esforço em projetos que possam nos levar para outros resultados. Ó, a maioria aqui, então, pelo que a gente está vendo, está garantindo uma boa experiência, mas a gente tem um pessoal aqui que ainda precisa trabalhar nisso, então vamos falar sobre isso, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Voltando aqui, vou trazer, então, com base em tudo que a gente viu, já de cara os primeiros insights para quem trabalha com varejo de moda e atua com o público CD. Primeira coisa, gente, ofereça uma boa experiência de compra no mobile. E aí, se você ainda não tem aplicativo, você tem a pessoa precisa acessar o seu site pelo aparelho celular, pense nisso, mobile first. Isso é uma coisa que já é batida quando a gente fala em Google, em boas práticas do Google, mas a gente precisa estar sempre reforçando. E aí, quando a gente fala em uma boa experiência, a gente fala em ter um layout amigável, a gente fala em ter um checkout rápido, a gente fala em otimização de informação. Então, se você tem já a informação salva do seu cliente, ele não vai precisar ficar cadastrando de novo, preenchendo o campo de novo. É ter uma boa navegação que não induza ele ao erro. Então, se ele está navegando por uma categoria, que ele consiga da categoria chegar ao produto, do produto ele ter as informações do produto que sejam condizentes e ele consiga, por ali, com poucos cliques, fazer uma compra, preencher os dados de pagamento. Então, é de fato que em uma tela pequena e com poucos cliques, o quanto eu consigo otimizar essa pessoa até a compra. Então, fazer esses testes, provocar a equipe de design, provocar a equipe de programação para poder fazer esses testes é sempre importante. Segundo ponto, ter versatilidade nas formas de pagamento. Isso é crucial. A gente sabe que no e-commerce, principalmente, uma das principais razões que a gente perde o consumidor lá no final é frete, às vezes um método de pagamento é cartão negado. Quando a gente fala de classe C, isso pode acontecer até mais. Então, eu preciso estar preparada para isso e, principalmente, flexibilizar as minhas formas de pagamento. O outro ponto é eliminar esses atritos entre os canais. O consumidor, ele compra da marca, independente do canal, ele vai comprar onde é mais fácil para ele. Se hoje o e-commerce é mais fácil para ele, ele vai comprar aqui.
Se hoje a loja é mais fácil para ele, ele vai comprar na loja. Eu não tenho que criar conflito e nem briga entre os canais. Eu tenho que dar acesso aos canais e fazer com que ele tenha uma experiência uniforme em cada canal. Então, isso é para ser incentivado. A gente tem que incentivar e facilitar que o cliente se torne cada vez mais um cliente multicanal. Porque esse comportamento de consumo dele, isso já acontece. E o cliente que vira multicanal uma vez, ele não vai querer outra experiência. Então, se ele já está acostumado a ter essa experiência com outras lojas, ele fala até de outros segmentos mesmo, se ele já está acostumado a ter uma experiência assim num Magalu da vida, que ele está comprando às vezes uma TV, comprando um celular, comprando outra coisa, ele já sabe o que é a experiência de ter os dados dele centralizados em um lugar e ele conseguir trabalhar a retirada do produto em lugares específicos, ter flexibilidade de pagamento, então ele já está acostumado com isso. Então, dificilmente ele vai esperar menos do restante dos lugares onde ele compra. E, por fim, trabalhe com comunicação segmentada. Isso parece ser clichê, isso parece ser batido, mas muitas marcas ainda possuem estratégias de CRM muito genéricas. Às vezes faz um aniversário, às vezes faz uma comunicação de boas-vindas, mas só faz isso. Então, a gente tem hoje muito mais recurso para conseguir conversar com esse cliente. Eu vou falar um pouquinho disso para frente também, eu vou dar dicas sobre isso, então fiquem atentos. Mas isso é necessário, porque essa comunicação generalizada, a gente não vai conseguir ter esses mesmos resultados, que eu vou apresentar resultados para vocês hoje, tá, galera? Estou trazendo uns cases para vocês verem. Então, assim, a gente não consegue chegar a isso se for de maneira genérica, não, tá? Então, 4 dicas aqui para vocês já anotarem e começarem a praticar. É fato, gente, a pandemia pode até acabar, mas os impactos que a pandemia deixa para a gente, na forma como as pessoas consomem e na aceleração que ela deixou aí para esses projetos digitais, isso não vai acabar, tá? Então, isso aí a gente tem que viver com isso e encontrar uma forma de tirar mais valor disso aí. Agora eu vou entrar, pessoal, num assunto que é o seguinte, a gente tem um estudo recente que a WGSN Insight gerou. Para quem não sabe, esse grupo é um dos maiores grupos em tendência do consumo de moda no mundo. Eles estudam diversos países e tendência não só de consumo, né, produto, lançamento, mas também comunicação com essas pessoas. E a pesquisa que eles lançaram recentemente nesse primeiro trimestre aponta que a gente tem, de maneira geral, 3 consumidores em moda hoje: os estabilizadores, os comunitários e os novos otimistas. Eu vou falar de cada um deles. Eu fiz um resumo, é um estudo bem denso, é um estudo de mais de 120 páginas. Eu fiz uma análise dele para extrair o suprassumo e trazer para essa conversa com a gente, que eu acho que o que eles trazem de provocação conversa muito com os assuntos que eu já trouxe para trás, tá? Então, fiquem atentos aqui comigo. Primeiro, vamos falar dos estabilizadores. Quem são essas pessoas? Em resumo, são pessoas que estão buscando estabilidade, pessoas pressionadas pelo tempo, pessoas que durante esse período da pandemia procuraram por decisões mais acertadas e otimizações do tempo mesmo. Então, uma forma de conseguirem comprar sem gastar tanto tempo, isso é interessante para essas pessoas. E aí, o que a gente precisa fazer com eles, tá? Primeira coisa, se eu tenho hoje estou em momento de reabrir lojas, ou já reabri minhas lojas, estou abrindo novas lojas, eu vou começar a receber esse público novamente em loja, eu tenho que pensar em um ambiente onde a minha loja seja calma e ela ajude a otimizar o tempo dele. Isso me lembrou bastante o modelo de loja da Riachuelo, que hoje você consegue ter um autoatendimento. Isso já acontecia uns anos para trás, mas hoje tem lojas que basicamente você só tem o modelo de autoatendimento, com o foco em a gente não ficar lá em fila, cada um já vai, seleciona os seus produtos, tem os vendedores ali como consultores, né? Mas para na hora de sair, pagar, é uma coisa mais dentro da mão da pessoa, né? De quem está comprando, do consumidor. Atendimento rápido, sem filas e com incentivo à independência. Está muito linkado a esse primeiro ponto. Então, são pessoas que, como eu mencionei lá atrás, elas estão muito vidradas com o tempo, estão muito atarefadas, pessoas que têm dificuldade com a gestão de tempo no trabalho, na vida como um todo, e elas querem mesmo chegar, comprar, sair, sem ficar enfrentando filas, sem ficar pensando demais. Geralmente são pessoas que já chegam mais decididas. Comunicação um pouco generalista, e aí isso conversa com o que a gente acabou de falar com as pesquisas e com os dados que eu trouxe antes. É pessoa que precisa de comunicação segmentada. E aí a gente utilizar, né, para quem já tem estratégia de CRM, para quem trabalha com CRM, a gente sabe que o CRM é muito para a gente fazer isso. Conseguir falar com a pessoa para poder ajudar ela a fazer um cross-sell, por exemplo, comprou uma bermuda, acessou uma camiseta, mas não comprou a camiseta nos últimos 30 dias. Poxa, eu vou falar com ela sobre camiseta, não adianta eu ficar mandando outro produto, porque às vezes outro produto não cabe para aquele cross-sell naquele momento.
Ah, é uma pessoa que ela sempre gosta, nessa época do ano, ela compra bota. E aí eu sei que ela comprou bota nessa mesma data do ano no ano passado, ela comprou bota nessa mesma data do ano no retrasado. Tem grande chance dela comprar bota nessa mesma data do ano agora. E eu vi que ela não está navegando. Pô, vou mandar um e-mail para ela, ou então vou jogar essa pessoa para uma lista de um vendedor da loja que consiga falar com ela. Numa estratégia de CRM hipersegmentada, você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, isso é para ser usado. E, principalmente, empodere seus canais de feedback. E quando eu falo isso, é você conseguir trazer os seus canais de CSAT, de NPS, para dentro da sua estratégia de CRM também. Então, as pessoas que estão comprando de você, seja no e-commerce, seja na loja, qual avaliação elas estão dando para aquele atendimento? Isso vem sendo positivo? Isso vem sendo negativo? Para esse tipo de consumidor, isso é muito importante. Ele tem pouca paciência para ficar dando novas chances da marca reconquistar a confiança dele. Então, eu preciso estar muito fechadinho, eu preciso ver o que essa pessoa fala e através de empoderamento dos meus canais de feedback. Então, eu tendo esses requisitos, eu otimizo o tempo dessa pessoa, eu comunico para ela direto o que ela precisa ver, então eu poupo o tempo dela, otimizo o tempo dela, e ao mesmo tempo eu uso o feedback dela para devolver uma comunicação melhor para ela ou para melhorar a experiência dela dentro de um ponto de vida de venda meu. Então, esses 4 itens são muito importantes se eu quero conversar com esse perfil de consumidor. A gente tem o perfil, pessoal, que a gente chama de comunitários, que aqui eu já estou falando de um consumidor um pouco mais consciente, mas uma coisa que eu queria destacar de todas aqui as características dos comunitários, essa palavra aqui que está até grifada na apresentação, localistas. São pessoas que estão muito ligadas ao comércio local, e muitas dessas pessoas, inclusive, deixaram centros urbanos durante esse período e foram morar em cidades menores. E aí, o que a gente pode fazer com essas pessoas, tá? Eu trouxe aqui para vocês, tem um caso bem interessante de uma marca francesa que chama Sésame, que é dentro desse assunto do peer-to-peer, que é quando a gente tem um modelo onde, ao mesmo tempo que eu sou fornecedor, eu também sou consumidor, dentro desse modelo peer-to-peer, entendeu? E aí, o que acontece? Essa marca, no momento que as lojas estavam mais fechadas ali na Europa, ela fez a compra, ela mesma comprou dos franqueados dela algumas estampas e produtos de volta que estavam ocupando os estoques deles a um preço mais interessante para refazer coleções. E aí colocaram isso para produção novamente e venderam por um preço mais barato. Então, foi uma forma delas de ajudarem a rede de franqueados a conseguir ciclar o estoque que estava muito parado durante aquele tempo. Elas adquirem aquelas peças a um preço mais interessante. Elas conseguem dar um novo significado a essa peça. Então, ela consegue fazer ou repetir coleções que deram muito certo, ou então ela consegue pegar um tecido, né, e reaproveitar aquele tecido para novas coleções, e com isso ela coloca novamente coleções para rodar em canais digitais e rentabiliza aquilo. Então, é um modelo, mais ou menos, que conversa com essa ideia do peer-to-peer. Tem outros modelos que a gente enxerga no mercado, mas eu achei bem interessante esse caso, até porque isso conversa muito com o que algumas marcas que atendem mais moda luxo, né, público A, B, conseguem fazer. E aí, não só marcas que têm franqueados, né, mas marcas que têm lojas próprias, até fica uma tarefa um pouco mais fácil, porque ela pode puxar aqueles estoques de volta, pode pegar aqueles tecidos de volta, e não necessariamente ela tem a questão de aquilo já ter sido recomprado dela, né? Então, só para vocês terem um exemplo real de como que as marcas fazem isso. Um outro ponto aqui para a galera que é os comunitários, tá? A abrangência do e-commerce, a gente tem que pensar no e-commerce em acessibilidade, no sentido de a gente está muito acostumado, a gente que vive aqui no eixo Minas Gerais, São Paulo, Rio, a gente está muito acostumado com o nosso consumo e a maneira como a gente fornece o nosso produto para essa região, que geralmente a gente tem bastante flexibilidade para dar desconto em frete, geralmente a gente tem um frete mais acessível, mas como que fica esse consumo dos meus clientes que não moram nessas regiões e principalmente desses clientes que começam a deixar, às vezes, de comprar do meu produto para comprar dos regionais? Então, é um pouco do que a gente precisa preocupar, assim, como eu torno o meu produto, essa distribuição um pouco mais acessível, como que eu trabalho preços e margens quando eu penso em logística. E aí, uma forma muito interessante da gente pensar isso é o que o relatório traz para a gente como uma forma de investimento nas estratégias de microabastecimento. E aí, dentro da minha central de distribuição, eu tenho até cada loja, né, como o seu próprio fornecedor ou fornecedor da sua região. Ou eu ter ali, dentro da minha operação de canais, centros de distribuição localizados em lugares estratégicos.
Falando agora, por fim, dos novos otimistas, aqui a gente está falando de pessoas super conectadas e pessoas práticas, querem comunicação com praticidade. E aí, o que a gente pode fazer com ele? Essas pessoas aderiram muito às compras por live stream, tanto lá fora quanto aqui. Então, geralmente, aquelas promoções temporárias, promoções de reloginho, produto de edição limitada que estava acontecendo, seja em plataforma dedicada de live stream, porque teve marca que investiu nisso, né, em ter a sua própria plataforma, seja nas pessoas que utilizaram as próprias redes sociais para fazer isso, através de live com influencer, live com parceiro. Então, para esse tipo de público, essa estratégia converteu bastante para o nosso mercado. Simplificar a experiência de compra em apps e e-commerce também. Então, exemplo é a própria compra por um clique. Se eu já tenho o dado do cliente, se eu já consigo acelerar a compra dele, mais uma vez, por que não fazer isso? E isso vai de encontro também dos dados que a gente já viu no primeiro momento aqui da apresentação. E, por fim, incentivo à política para compras coletivas. Isso, eu posso dar vários exemplos para vocês aqui, gente. Um exemplo que eu gosto bastante é os grupos de compra da Amazon, que geralmente são mais fortes lá fora, mas eu tenho ali um grupo de pessoas que deseja comprar um conjunto de produtos e eu tenho uma condição melhor quando elas compram em grupo. Então, é uma forma de pensar onde eu foco ali em vender em volume. Então, como que eu consigo ter um formato dentro da minha operação, eu consigo tangibilizar isso para um canal, tá? Então, aqui, várias marcas de moda vêm pensando em como fazer isso, e é interessante a gente trazer isso para vocês. Eu queria trazer um outro exemplo também do Uniqlo, que é uma marca europeia, e eles, o que eles vêm fazendo? Eles vêm, através dos dados que eles captam de compras do e-commerce, eles vêm identificando quais regiões eles não atendem, eles não atuam ainda, para propor expansão de lojas. Então, assim, eles pegam os dados de compra, poxa, eu tenho muita venda concentrada para esse CEP, para essa localidade, eu não tenho uma loja que cobre essa região. E aí eles vêm focando muito da expansão das lojas através de dados que eles coletam do consumidor, que é consumidor ou digital ou esse consumidor múltiplo, que compra em ambos os canais. Então, só para vocês terem uma ideia de quando a gente fala de integração de informação, até mesmo de CRM mesmo, como que essas informações podem ajudar outras áreas da empresa a conseguirem, de maneira mais estratégica, crescer nos seus desafios. E aí, pessoal, o que acontece? Nesse cenário tudo, como que a gente consegue, dentro de uma estratégia de CRM, atacar indicadores de receita, de faturamento e conseguir vocês fazerem crescimento durante esse período que a gente vai vivenciar agora nos próximos meses, com os próximos trimestres? Visto que hoje a gente tem um cenário que a gente tem um ano de eleição, a gente tem um ano de Copa do Mundo, então, assim, a gente tem um ano que a gente sabe que final do ano, Natal e Black Friday, não vai ser a mesma coisa que a gente previu nos anos anteriores. A gente tem vários eventos macroeconômicos acontecendo que vão nos impactar. Então, como que eu consigo, com uma estratégia de CRM, num ano que também é um ano desafiador, é um ano de mudança, como que eu consigo fazer a minha marca ter a mudança, então, para o bom, para o crescimento, para se consolidar? Aqui eu vou falar especificamente de clientes da Adito, tá? A Adito avaliou mais de 120 marcas hoje que a gente atua em varejo de moda. A gente tem uma boa fatia do mercado de varejo de moda hoje dentro da Adito como clientes que atuam nas soluções de CRM. E a gente procurou entender, dentro dos nossos clientes, em relação ao mercado, qual foi o reflexo do comportamento dos consumidores e como que a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar o varejo nesses últimos anos. O primeiro indicador que a gente viu foi o indicador de novos compradores. Então, a gente viu ali que a gente tinha tendência em alguns mercados em ter retração. Então, o que aconteceu com o nosso indicador de novos? Avaliando todas essas marcas, a gente observou que, majoritariamente, os novos compradores cresceram. A gente teve um crescimento de 26% em relação às marcas que a gente atendia, que a gente continua atendendo, ou seja, a grande parte da base que continuou conosco investindo nessas estratégias teve crescimento e aquisição de novas pessoas. E aí, falando em CRM, quando eu tenho aumento de clientes novos, eu tenho novas oportunidades de rentabilizar a minha base, porque depois que essa pessoa comprou uma vez, ela entrando para o fluxo de comunicação junto com as estratégias que a gente trabalha por e-mail, por agenda, por SMS, por push, a ideia é que essa pessoa comece a recomprar da marca com frequência. Todo mundo sabe, já é de conhecimento de todos, que reter um cliente é mais barato do que eu adquirir um novo. E reter um cliente por mais tempo também significa que eu vou ter uma parte da minha receita previsível aí ao longo do tempo. Então, a gente trabalha muito aqui e para que isso aconteça, e a gente teve esse reflexo de 26% de crescimento
em novos consumidores que hoje vão ser oportunidades dos nossos clientes de recompra. Quando a gente traz a taxa de recompra, a gente teve um crescimento também de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Então, aqui são todas as pessoas, esse indicador médio, tá, pessoal? Todo mundo que comprava 12 meses no mesmo período do ano passado e continuou recomprando durante 12 meses. É um cliente que não hibernou, é um cliente que não se inativou nesse período. E, mais uma vez, no movimento onde a gente vê o mercado se retraindo no ano passado, o mercado voltando um pouquinho mais lento agora, 6 pontos percentuais de crescimento de um trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado é bem significativo. A maioria das marcas que tiveram uma estratégia de CRM por trás conseguiram passar um pouco melhor por essa situação que a gente vivenciou nos últimos 2 anos. E aí, quando a gente fala de aumento de volume de compra, esses clientes tiveram um aumento de volume de compra em 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, também é muito significativo para a gente, visto que a gente começa a ter, principalmente, movendo esse indicador, esses clientes que a gente chama de recuperados, que eram clientes que estavam há mais de 12 meses sem comprar e voltam a comprar. Esses 3 indicadores, tá? Para quem já está familiarizado, a gente acompanha isso bem de perto aqui na Dito com os nossos clientes. Os clientes, geralmente, da Dito possuem um CS estratégico, né? Que são pessoas que fazem esse trabalho junto comigo na minha equipe, são pessoas que, assim como eu, têm conhecimento, têm vivência de mercado, a gente está sempre analisando o mercado para a gente conseguir ter esses tipos de discussão, para a gente conseguir entender o desafio que a empresa tem e, dentro daquele desafio da empresa, a gente promover crescimento junto. Para vocês terem noção, se a gente somar a receita total dos clientes de moda da Adito, a gente teve um crescimento de 70% do T1 2022 em relação ao ano passado. Quando a gente transforma essas conversões em dinheiro, esse crescimento é ainda mais significativo. Muitos clientes, dos nossos clientes, estavam gastando mais, inclusive, em alguns momentos desse período. Então, como eu falei, a gente teve pessoas que surfaram essa onda, a gente teve pessoas que passaram perrengue nesses últimos 2 anos, como a maioria, mas passaram um perrengue menor do que outros, porque, querendo ou não, por trás, se você tem uma base de clientes ativos muito sólida para trabalhar, fica mais fácil de você conseguir manter esse relacionamento, manter esse cliente próximo, consegue canalizar mais as suas ações, então você sabe exatamente para quem você precisa dar desconto, para quem você não precisa dar desconto, porque já compra preço cheio. Então, a ideia do CRM é empoderar as decisões estratégicas da empresa com esse tipo de insight. E aí, falando de CRM, gente, vamos voltar lá para as nossas perguntas? Isso aqui é a última, juro para vocês, mas eu preciso entender aqui como que vocês estão em relação a isso também. Então, corre lá para o link, tem o QR Code para quem chegou atrasado, pessoal. Escaneia do seu telefone esse QR Code, vem votar com a gente. Vou liberar aqui para vocês, ó, como que vocês consideram a estratégia de CRM da sua empresa hoje. Aí vocês contam aí para mim como que vocês estão de CRM, porque eu vou dar aqui 3 dicas super, super, super importantes que, se você não está fazendo, você precisa fazer. Se você está fazendo, eu vou dar um plus aqui de como que a gente consegue otimizar, mas são coisas que a gente precisa trabalhar em uma estratégia de CRM. Então, vai votando, deixa eu ver como que vocês estão aqui nisso. Dá um tempinho aí para vocês irem interagindo. Ó. A maioria da galera tá bem de CRM, mas acredita que pode melhorar. É bom, isso é legal, porque sempre tem alguma coisinha ali que a gente consegue otimizar. Desconfio, quando a gente só acha que está tudo bem, sempre desconfio. Tem uma galera voando aí. Hoje não tem uma estratégia eficaz, tem um percentual aqui de pessoas que não tem. Por enquanto, não apareceu ninguém que não tem nada, né? Então, querendo ou não, estou entendendo que vocês aí, no bem ou no mal, vocês já têm hoje uma estratégia, vocês conseguem trabalhar CRM de alguma forma. Isso já é muito bom. Aqui já ficou um pouquinho paradinho, então não sei se ainda tem pessoas votando, mas majoritariamente está todo mundo bem, mas pode melhorar. Em segundo lugar, a pessoa ainda não tem uma estratégia que seja eficaz hoje. Então, pessoas que votaram aqui que não tem estratégia eficaz, fica de olho aqui que eu já vou dar uns insights para como vocês começarem. E querendo falar mais disso, tá, pessoal? Me sigam lá no meu LinkedIn, podem me acionar lá no LinkedIn, eu gosto bastante de falar sobre isso. Vira e mexe, eu estou publicando outros conteúdos e estudos, tá, do mercado. Então, podem me seguir lá, que tem bastante conteúdo legal para a gente trocar. Então, vamos falar aqui nas minhas 3 dicas? Então, anota aí que eu separei umas coisas especiais aqui para vocês poderem fazer. Primeira coisa, incentivo a segunda compra e fidelização por produto, não por desconto. Aí eu gosto de reforçar
porque eu falo que eu sou um pouco inimiga de já estou cadastrando, já estou ganhando 10%, ou primeira vez que eu estou comprando, já estou ganhando alguma coisinha. Eu sou mais de fidelizar pelo produto do que pelo desconto. E funciona, tá? Ainda mais se você sabe quem são esses tipos de cliente. Aqui eu já dou de cara uma opção de régua, tá? Se você tem uma estratégia de CRM que é multicanal, que não se baseia ali apenas no e-mail marketing ou no SMS, tá? Aqui tem uma sugestão de régua para você 60 dias, onde nos primeiros 7 dias, pós a primeira compra, você vai passar uma pesquisa de satisfação com metodologia CSAT para essa pessoa, tá? Metodologia CSAT é a metodologia que vai te dar exatamente ali na escala de 0 a 5 quanto aquela pessoa está satisfeita com aquela compra e vai te ajudar a encontrar insights de melhoria para os seus canais. Então, tenha um CSAT para o e-commerce, tenha um CSAT para suas lojas físicas. Feito isso, depois de 30 dias, a gente vai disparar um primeiro e-mail de cross-selling. E aí, esse e-mail de cross-selling, eu não pretendo dar nenhum desconto para essa pessoa voltar a comprar comigo, não. Eu vou me basear no que ela comprou comigo antes e vou sugerir produtos complementares. Após 60 dias disso, caso essa pessoa ainda não tenha feito uma compra depois desse contato meu, eu posso disponibilizar uma agenda para o vendedor de preferência dessa pessoa, caso essa pessoa compre em loja física. E aí o vendedor tem a oportunidade de converter aquela pessoa num contato via WhatsApp. Se essa pessoa não comprou via loja física, essa pessoa é um comprador do e-commerce, é possível que essa lista fique no e-commerce também e um atendente digital, né, um funcionário que atenda aos clientes do digital, possa fazer esse contato também via lista segmentada. Então, assim, aqui já vai uma dica de cara para vocês do que dá para fazer. E dou um plus, tá? Aqui é um plus dentro dessa dica. Separe o cliente que está comprando pela primeira vez dos clientes recorrentes que você já tem. E, principalmente, a gente tem clientes recorrentes diferentes. Então, tenha a visão dos seus clientes recorrentes de maneira clusterizada. Aqui na Dito, a gente utiliza uma metodologia que chama RFM. Então, a gente faz o cruzamento da recência, da frequência e do valor gasto daquele cliente durante o período. Isso te ajuda como, Isa? O que eu faço com isso numa segmentação? Poxa, na hora que eu for mandar um e-mail, eu posso mandar um e-mail para as pessoas que são meus clientes recorrentes, estão há 30 dias sem comprar nada, mas é um cliente champion que compra comigo sempre, não preciso dar um cupom para essa pessoa, ela já compra comigo com o meu preço cheio. Ao prazo que eu tenho pessoas, às vezes clientes que estão hibernando, ou clientes que estão aqui no grupo de e-mail, que são pessoas que geralmente precisam de incentivo para compra. Então, eu consigo separar essa pessoa. Onde que eu ganho nisso? Margem. Eu quero vender com uma margem melhor, não preciso sair dando desconto para todo mundo só porque a pessoa está sem navegar 30 dias. Então, assim, isso vai me ajudar, primeiro, a separar os meus clientes recorrentes dos meus clientes novos, porque ali eu estou interessado que a primeira pessoa faça a segunda compra uma margem melhor. Eu vou tentar vender para ela o preço cheio primeiro. Ela não conseguiu, eu vou tentar vender para ela o preço com desconto. Tudo bem. Ela entrou para esse jogo de primeira, segunda compra, eu quero entender como que vai ser a terceira, quarta, as compras seguintes dela dali por diante. E quem já é o meu cliente recomprador, eu também quero ter essa visibilidade. Eu quero saber como que essa pessoa compra, com qual frequência, quanto que ela compra de mim, para eu poder direcionar essas ações. E aí essas ações são diversas, podem ser e-mails, podem ser listas para os vendedores, então eu posso passar a lista dos melhores vendedores para ele fazer um contato lá no WhatsApp, eu consigo abraçar a estratégia de forma que eu consigo otimizar os meus canais para gerar mais venda para mim a uma margem mais interessante. Isso faz sentido para vocês? Gente, perguntem, tá? Se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, vão perguntando que no final eu respondo vocês, mas isso precisa fazer sentido para vocês. Se ainda não começou a fazer, isso precisa começar em algum momento, porque aqui é onde a gente vai falar de verdade de uma estratégia de CRM, e não a gente ficar só mandando e-mail no aniversário do cliente quando é aniversário disso. Isso não é fazer CRM. Feedback matters. Quem vai lembrar ali dos nossos consumidores ali, os comunitários, os consumidores que a gente viu da pesquisa? E tinha um consumidor ali que era bem alinhado com os feedbacks. O que é feedback, pessoal? Se eu conseguir empoderar o meu cliente a ponto dele me dar um feedback, eu não só conseguir acionar esse feedback, mas eu conseguir usar esse feedback na minha estratégia de CRM, é sobre isso que a gente precisa falar quando a gente pensa nessa retenção de clientes a longo prazo. Primeira coisa, a gente precisa utilizar essas avaliações como parte da jornada. Não adianta só eu ver um indicador e não tomar ação sobre ele, não fazer nada sobre ele. Então, eu preciso usar esse indicador na tomada de decisão e eu preciso usar o indicador para poder mover outros indicadores de compra em relação à jornada. A gente precisa utilizar isso dentro da segmentação, não só para e-mail, mas também para agendas, para SMS, para pushes, para outros canais que eu consiga me comunicar com esse cliente.
E, por fim, eu posso cruzar esses indicadores com outros indicadores da ficha do cliente. Aqui na Dito, isso é bem simples de fazer. Quando a gente geralmente tem um módulo pesquisa ativa e um módulo RFM ativo, eu consigo pegar, por exemplo, poxa, eu quero todos os meus clientes que são champion, são os meus melhores clientes nesse mês atual, e todos eles, uma parte deles respondeu uma pesquisa minha com nota 3 ou menos. Eu consigo ver quem que é essa pessoa. Porque uma coisa é eu ter o meu melhor cliente com uma experiência negativa na minha loja. Outra coisa é eu ter um novo cliente com uma experiência ruim na minha loja. Outra coisa é eu ter um cliente que hibernou tendo uma experiência ruim na minha loja. Cada tratativa dessas pessoas são diferentes. Isso impacta em como o gerente vai fazer essa abordagem, isso impacta em como que eu dou feedback para o vendedor da minha loja, porque o vendedor não basta estar só vendendo demais. Ele precisa ter uma nota boa de satisfação de cliente. Então, esses indicadores me ajudam a tomar decisões estratégicas sobre o meu ponto de venda e, ao mesmo tempo, eu posso usar ele para comunicar. Eu posso incluir e excluir clientes da segmentação de acordo com isso. Então, isso é muito importante, é uma dica que eu dou para vocês de procurar usar, procurar entender as respostas do cliente sobre você, sobre a sua marca, e como que isso soma na sua estratégia de CRM, tá? Por fim, última dica, recuperação de inativos potenciais. E aqui, gente, a gente está falando no ano que eu mostrei para vocês acima. A gente teve muita gente que, de fato, deixou de comprar. Esses inativos potenciais, eles são uma estratégia de CRM que já funciona muito bem como um todo. E esse ano ele está ganhando um boom. Por quê? Porque eu tenho mais inativos potenciais do que eu tinha no passado. O que são os inativos potenciais? É aquele cliente que comprou no passado muito comigo. E em algum momento ele deixou de comprar. Ele já tinha uma frequência, ele já tinha uma recorrência boa. Se eu olhar ele no RFM, ele era de grupos maiores. E aí, nesse momento da vida dele, ele veio para grupos menores ou ele nem entrou mais na análise 12 meses porque ele inativou. E aí eu consegui trazer essa pessoa de volta. Eu consegui separar um perfil de pessoa, por exemplo, a Isabela Moema, que gastou 10 mil reais comigo durante a história dela aqui com a marca, versus a Joana, que gastou 100 reais. A Joana, eu vou ter todo um esforço para recuperar ela, mas vai valer mais a pena eu bater na porta da Moema, porque ela já foi uma cliente histórica minha muito boa. Então, quando eu falo de inativos potenciais, eu falo desse tipo de pessoa. Primeira coisa, dá para você realizar ações divididas por período. Então, por exemplo, pessoas que compraram no primeiro trimestre do ano passado, compraram de novo nesse primeiro trimestre de agora? Muitas não. Então, eu vou recuperar elas, vou falar com elas. Utilizar critério de ticket médio ou receita histórica para filtrar essas pessoas. Então, quando eu olho para trás, quando eu penso no LTV da minha base, eu preciso estar falando com pessoas. E aí, eu vou passar uma média para vocês, tá? Do que geralmente já começa a ser um bom patamar. Procurem por pessoas que tenham um ticket médio. Aí, pega o ticket médio do ano ou do período, se você for fazer recuperação periódica. E pegue pessoas que tenham pelo menos 5 vezes aquele ticket médio. Porque ou você vai estar pegando um cliente que entrou pagando muito bem e parou de comprar, ou você vai estar falando com um cliente que, pingando, ele consegue comprar um montante histórico bom com você. E aí você pode fazer isso tanto pelo ticket, tanto pelo volume de vezes que ele comprou. Porque aí você já vai ter um norte de ou uma pessoa que entrou muito bem e não continuou com uma relação com a marca, ou uma pessoa que diluindo ao longo do tempo, né, dos anos, ela consegue te dar uma receita interessante. Foque nessas pessoas, comece por essas pessoas. E, por fim, utilizar os dados de frequência e recência da sua base ativa para poder fazer isso. Aqui na Dito, a gente mensura esses indicadores no nosso relatório de resultados para o varejo, junto com o valor do gasto médio. Então, a gente entende que a gente precisa dar essa visibilidade para o mercado. Eu preciso dar indicadores para que vocês consigam mensurar a estratégia. Esses indicadores, eles precisam ir além de um indicador de canal. Tipo, eu acompanhar se a abertura está boa e importante, muito legal. Mas se a abertura está muito boa, mas eu não estou dando dinheiro no final do dia, não tem receita, não adianta de nada. Então, eu tenho que ter indicadores macro, eu tenho que ter indicadores financeiros, eu tenho que ter participação, penetração no negócio, para eu conseguir ser relevante para vocês. Então, quando a gente pensa em estratégia de CRM, eu quero isso, eu quero saber que minha empresa tem essa meta, eu tenho esse valor para alcançar, e eu sei que essa porcentagem aqui eu consigo contar com a minha estratégia de CRM para trazer para mim, que vai ser uma estratégia um pouco mais barata do que uma pura aquisição e colocar a gente para dentro do funil, tá? Para vocês terem uma noção, uma curiosidade, tá? Geralmente os clientes que a gente trabalha aqui na Dito costumam ter de 18% a 22% de receita influenciada dos seus negócios pela Dito, tá? Então, vai aí um outro indicador para vocês. Aqui a dica é essa, tá? Eu falei 3, mas vou dar mais uma. Explore canais. Quando a gente fala em CRM, a gente tem que pensar que não é só um trabalho de
envio de e-mail marketing não é só eu enviar SMS para o meu cliente, é eu entender o comportamento do meu cliente. Eu uso essa compreensão para conseguir mapear consumo. Essas oportunidades, eu preciso contactar o cliente para que ela deixe de ser uma oportunidade e se efetive numa receita no meu caixa. E aí eu tenho que escolher qual canal que é melhor para fazer isso. Tem hora que vai ser o e-mail, tem hora que vai ser a agenda, tem hora que vai ser o SMS. O cliente geralmente passa por 3 a 4 canais, querendo ele ou não, antes dele fazer uma compra. Então, por que ele não pode passar pelos canais mais baratos? Então, vamos pensar nisso. É para vocês entenderem, tá, gente? A gente está finalizando aqui o nosso bate-papo, e aí, com base em tudo isso, eu quero trazer histórias reais, quero trazer marcas que tiveram resultados reais nesse período. Para eu poder falar sobre isso, vou trazer um pouquinho de como aqui na Dito a gente enxerga isso, tá? A Dito, pensem na Dito como um espelho, tá? A Dito vai plugar em fontes de dados variadas, seja um aplicativo, seja as lojas físicas, seja o e-commerce, para ela conseguir receber as informações dessas compras, as informações dessas pessoas. Com o foco de que eu consegui organizar as informações do cliente dentro da ficha dele, e eu tenho uma visão de quem é esse cliente, ele deixar de ser apenas um CPF para mim e virar uma pessoa que tem comportamento, que tem categoria preferida, que está categorizado numa escala de RFM, então eu preciso ter essa visão. Uma vez que ele está aqui dentro, eu vou utilizar de módulos para conseguir contactar ele. E aí eu preciso entender se vai ser uma comunicação por e-mail, por SMS, por push, por WhatsApp, vai ser um conjunto disso. Então a gente recebe a informação, a gente espelha a informação para esses canais, mas antes disso a gente faz todo esse trabalho de unificação das informações na ficha de um cliente. E aí, queria apresentar para vocês 2 marcas que já vêm mandando bem e que hoje já têm estratégias de CRM trabalhando com a gente há um tempo no mercado e queria compartilhar esses resultados, tá? Aqui no finalzinho eu deixei o video case para vocês verem quando vocês receberem o material, mas aqui a primeira marca é a Piticas. A Piticas teve um desafio bem grande junto conosco no momento de trabalhar com um projeto nosso, que era o projeto do Agenda. O Agenda, ele é um módulo da Dito que permite os vendedores das lojas físicas receberem listas segmentadas dos clientes deles, né, que mais compram com eles, e fazer esses contatos em prol de trazer esse consumidor de volta para a loja. Então, é uma ferramenta muito focada em aumentar fluxo de loja, aumentar a conversão de loja. E durante esse primeiro, aqui no comecinho do ano, a gente lançou esse case com eles, onde eles tiveram 14,6% da receita influenciada apenas por esse canal, aqui excluindo outros canais. Esse modelo da Piticas, a Piticas, ela trabalha com franquias, então 70% dessas franquias hoje, elas já utilizam dessa ferramenta da Dito para poder gerar esse resultado. É a gente ajudando a levar a estratégia de CRM para um modelo de uma marca, né, que tem um modelo de franqueados e como que isso consegue gerar receita influenciada para a marca. E aí, no vídeo case, vocês conseguem ter mais detalhes de como isso aconteceu. Cada um vai falar um pouquinho ali dos desafios que foi, porque desafio sempre tem, mas como que no final a gente consegue sempre gerar esse valor. E, por fim, Lojas Scala. Lojas Scala, que é um cliente que atua muito com o público C, né, que eu mencionei lá, que é um tipo de marca, né, que junto com as demais que atuam nesse segmento, sofrem bastante com a retraída do consumo nesse período, porém, trabalhando com as estratégias de CRM da Dito, conseguiram ter uma taxa de recompra de 50% durante esse período e, principalmente, um ROI de 45%. Gente, que estratégia dá hoje para vocês um ROI de 45 vezes o que você investe? Você coloca lá um investimento, esse investimento você paga sozinho e volta para você 45 vezes o que você investiu. Quem te dá isso? Então, é nesse tipo de coisa que a gente precisa pensar. É como que a gente cresce junto, torna o varejo melhor, consegue fazer esses momentos difíceis, a gente conseguir passar por eles de maneira mais branda e conseguir gerar valor lá na ponta, tá? O total disso, dentro desse case, a gente teve 2 milhões de contatos realizados do Agenda. Também é um cliente que trabalha agenda, mas trabalha outras estratégias do CRM. Eles têm agenda, eles têm e-mail, eles têm outros serviços ali permediando a estratégia de CRM. Então, eu trouxe 2 modelos aqui de clientes diferentes para vocês verem que, independente da marca, se você quer fazer um resultado semelhante, se você quer ir para outro nível, se você quer começar a falar de CRM a um nível mais estratégico, ao nível mais granular, procura um dos nossos consultores, vamos entender como que a gente consegue ajudar vocês, tá bom?
Pessoal, é isso. Vou deixar aqui um QR Code para vocês saberem como que vocês podem entrar em contato, conseguir bater mais esse papo. Me procurem nas redes sociais, LinkedIn, Isabela Moema. Eu estou sempre falando desses assuntos, né? Varejo de moda, estou sempre compartilhando material lá. Podem mencionar que vou ficar muito feliz de poder ajudá-los. Vou aqui só ver se tem perguntas, tá? A gente bateu o nosso horário certinho, ó, sou pontual. Mas se tiver algumas perguntinhas, eu paro aqui, ó. Estou dando uma olhadinha sem perguntas, pessoal. Então, sem perguntas, a gente vai finalizar aqui cravado. Mais uma vez, agradeço todo mundo aí pela presença, por ficarem comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai passar para vocês avaliarem, depois darem feedback. Por favor, deem feedback para a gente, que como a gente viu aqui na apresentação, eu reforcei, feedback é importante. Então, aqui a gente aplica o que a gente fala, tá? Então, tchau para vocês e obrigada.